O livro de Deuteronômio, no seu capítulo 15, o versículo 3º, determina um ano de descanso. E nesse versículo diz assim: se isto acontecer, quando estiver perto do 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado do pecado. Mas daí eu estava lendo esse versículo e esse trecho, afaste esse mau pensamento, me chamou a atenção. Será que é possível afastar um mau pensamento? Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento, sobre a alma, sobre psicanálise com um grande amigo. Então, continua aí que daqui a pouquinho a gente estabelece a conversa. Toda quinta, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos uma conversa com a liderança da igreja, com pessoas especializadas em determinada área, mas sempre algo que possa edificar a sua vida, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar o seu conhecimento de Bíblia, do dia a dia da igreja, da congregação. Então, eu sempre tento trazer alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou vou tentando gravar assuntos sobre, ou vou procurando pessoas que saibam responder muito bem essa questão. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça, lá no meu canal chamado Teolegal, está aparecendo o endereço aqui, eu tenho uma série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. E se você também quer conhecer um pouco mais de Bíblia, quer conhecer um pouco mais de teologia, entre em contato comigo nesse e-mail, alunoibbr@gmail.com. Nesse e-mail, eu consigo direcionar você para as turmas de EBD que tem aqui na IBBR, mesmo que você esteja fora de Curitiba, porque nós temos uma plataforma de turmas com aulas online, algumas turmas já estão andando, algumas turmas você consegue entrar essa semana já, se você quiser aprender mais sobre Bíblia, aprender mais sobre teologia, algumas turmas já estão disponíveis. Há turmas de outras áreas também, então entre em contato para ter mais informações nesse e-mail. A mente humana é um campo muito fértil. É um local incrível em que tudo pode acontecer. O problema se estabelece quando o que é realidade e o que é construção da mente não estão no seu local adequado. Sonhar é ótimo. Viver o sonho é a meta de qualquer pessoa. Mas viver no mundo do imaginário, no mundo do subconsciente, distante e desconectado da realidade, isso é uma enfermidade da alma, é uma enfermidade do pensamento. Por isso, para conversar sobre esse assunto tão delicado que é a mente e a alma humana, eu converso hoje com um amigão, alguém que sabe mais do que eu, não só nessa área, mas em muitas outras áreas, que é meu veterano na faculdade. Um ano só, né? Mas é meu veterano, né? Se formou em teologia um ano antes do que eu. Mas é um meu amigo, eu não sei nem há quantos anos, há muitos anos. O Gui vai fazer 16, 2001, 20 anos. Algo em torno de 20 anos nós somos amigos. O Alan era um pouco diferente, na verdade. Eu tinha alguns quilos a mais, era um pouquinho diferente, mas sou amigo do Jaime, então estamos aqui com o Jaime Endres, Dr. Jaime Endres, meu amigo há muitos anos. O Jaime é psicanalista, é teólogo, é economista, é líder do Ministério Freedom de Libertação aqui da igreja e, como eu disse, é meu amigo, é veterano, é alguém que mora no meu coração e alguém que a gente caminha junto há muitos anos. Estou muito feliz de tê-lo aqui. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, Alan. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí eu conheço um pouquinho da sua história, mas tem muita gente que já lhe conhece, mas não sabe muito bem da sua história, do seu processo de caminhada cristã. Por isso, a primeira pergunta ela é sempre padrão.
E a primeira pergunta é para você contar um pouco para a gente da sua conversão. Como se deu, quando foi, como que você efetivamente assumiu um compromisso com Deus. Ok. Eu comecei a frequentar uma igreja evangélica quando eu conheci a Lília. Eu frequentava uma igreja cristã, que é a igreja católica, né? Então eu já conhecia os princípios do cristianismo, mas efetivamente uma igreja evangélica foi quando eu conheci minha esposa, que é a Lília. E no começo eu participava da igreja, né? Eu não entendia muito bem essa questão. Na realidade eu até ficava às vezes com aquele estigma, né? Não, mas espera aí, eu já sou cristão, né? Por que eu tenho que me batizar, né? E eu ficava nessa luta, né? Nessa luta interna. E eu comecei a frequentar a igreja evangélica e começou a fazer muito sentido para mim. Muitas coisas começaram a fazer um sentido que eu não encontrava esse sentido anteriormente. Principalmente nessa questão desse relacionamento pessoal e de intimidade com Deus. E essa conversa que você tem, né, entre você e Deus diretamente. Isso começou a fazer muito sentido na minha vida. Aí eu fui participar de um jantar da Adonep, e nesse jantar teve um testemunho de um tenente aqui da polícia aqui de Curitiba, que a vida dele aconteceu algo parecido comigo. Ele também era cristão, de uma outra origem, né, de uma outra característica aí mais do catolicismo. Só que quando ele começou a permear aí o evangelho, começou a ler mesmo, adentrar a Bíblia, né, ele começou a ter um outro tipo de relacionamento e ele acabou indo para uma igreja evangélica. E aquele testemunho dele, Coronel Sanderson, aquele testemunho dele me impactou muito, e ali eu tomei eu abri os olhos, né? Não adianta, é uma experiência única e realmente fantástica, né? E ali me abriu os olhos, eu entendi muita coisa. Só que eu continuei frequentando uma igreja, né? Eu não tinha entendido na plenitude a questão de se batizar novamente, enfim, né? Aí um dia eu estava viajando, estava em viagem, e isso para mim é fantástico, assim, essa experiência que eu tive, né? Eu estava indo para Florianópolis, e no meio da estrada, do nada, assim, mas do nada mesmo, eu ouvi uma voz falando assim, 3 coisas que você tem que fazer. E eu olhei assim, sabe? Tipo, nossa, né? Que coisa! 3 coisas. Você tem que procurar uma igreja e se fixar numa igreja. Você precisa ser batizado, e precisa se envolver na obra. E aquilo foi muito forte. Eu até brinco com a minha esposa que se eu pudesse, eu parava o carro ali, me jogava no mar e já me batizava ali mesmo, sabe? Porque foi muito forte. E aí eu fui na Igreja Batista do Bacaxiri, conversei lá com o pastor Avelino, que era um pastor, né, fantástico, que ele era dessa área da Igreja do Bacaxiri. E quando eu cheguei lá, eu disse, pastor, eu tenho que ser batizado. Eu disse, calma, como assim? Né? Não, tem que ser batizado. Eu fui na classe de catecúmenos, né? Exatamente. E a primeira já ia ter um batismo na outra semana, né? A primeira assim, quem quer ser batizado? Eu levantei a mão, eu quero. Aí o pastor Avelino me olhou assim, calma, menino. Calma. Vamos conversar durante a semana. Aí eu fui lá, contei a minha história, contei para ele assim, não, você tem que ser batizado. E logo após eu já fui batizado. E aí já comecei realmente a me envolver com a obra, enfim, né? Aí já começou a caminhada. Mas o processo todo foi esse. Legal. Mas quando eu lhe conheci, a psicanálise ainda não estava na sua agenda. Não. Como que a psicanálise surgiu na sua vida? Bom, na própria faculdade de economia, por incrível que pareça, né, a gente já tem uma visão muito forte dessa questão da natureza humana e da necessidade que o homem tem, né, e inclusive é um dos grandes temas da economia, né, que os recursos eles são finitos, mas as necessidades humanas são infinitas. E contrabalancear essa questão, né, das necessidades humanas com aquilo que a natureza ou aquilo que o sistema produtivo pode nos entregar, já começa a alcançar um pouquinho essa questão da área aí do psique humano. Quando eu fiz teologia, aprofundou um pouco mais. Né, na faculdade de teologia a gente tem a matéria de psicologia, então aprofundou ainda mais essa ânsia, né, esse desejo de conhecer o humano. E aí, na igreja, eu comecei a me envolver com a questão dos ministérios da Universidade da Família, né, que é a UDF, né, que é o Veredas, os cursos do Veredas, que tratam muito essa questão da cura da alma, da cura dos sentimentos, das curas das emoções.
E aí, Alan, eu comecei a me despertar a respeito disso. Sobre como os traumas humanos, eles determinam o comportamento da pessoa. Como que aquilo afeta como eu sou hoje. E eu comecei a me interessar muito por aquilo. E aí acabou vindo a psicanálise na minha vida. No começo eu até não entendia muito como que assim, um não médico pode ser psicanalista, né? E aí eu fui atrás, eu fui estudando e percebi que pode, desde que você faça uma formação específica para isso. E a psicanálise entrou assim na minha vida e na vida da Lilian também, né? Que amo isso, né? O casal de analistas aí, né? Então, tanto eu quanto a Lilian, nós estamos na psicanálise por via disso, né? Por via da cura das emoções, da cura dos traumas das pessoas. Então, aí você falou, inclusive, que a psicanálise não precisa uma formação médica para isso. É preciso uma formação, mas não necessariamente uma formação médica para isso. O que é psicanálise? A psicanálise, ela é a leitura do inconsciente. Eu vou falar de uma forma bem rápida aqui, para que todos possam compreender, né? O Freud, o Sigmund Freud, né? Ele tem uma origem judaica. Então, embora ele não fosse judeu, ele tem uma origem judaica. E isso contribuiu muito para essa arcabouço assim, de conhecimento que ele tinha. E o Sigmund Freud, né, o Freud, ele percebeu que existiam no comportamento humano determinadas situações que a gente não tinha consciência daquilo. Então ele descobriu o inconsciente. E o inconsciente, ele dirige mesmo nossa vida. Então nós fazemos algumas ações, nós tomamos aí algumas medidas, né, na nossa vida, dirigidos por esse outro ser que reina dentro de nós. Inclusive o Freud ele foi muito criticado naquela época, porque ele dizia que existia um outro senhor, né, da nossa vida que não era nós mesmos. E isso na época foi um absurdo, né, para a sociedade local, e ele dizia um negócio desse. E então ele descobriu o inconsciente. Então a psicanálise é essa leitura do inconsciente, essa leitura daquilo que está por trás da pessoa, o que está na alma da pessoa, o que está nos sentimentos, o que está escondido na alma. Isso é a psicanálise, basicamente. E aí você consegue então fazer uma diferenciação entre psicanálise, psicologia e psiquiatria? Consigo. Existe essa diferenciação. São coisas diferentes. Vão trabalhar em áreas, alguns pontos às vezes comuns, alguns pontos muito próximos, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Bom, vamos começar. Eu gosto de ser lúdico, eu gosto de coisa lúdica que grava, né? Pense aí, você que está em casa agora, pensa numa árvore, né? Uma árvore mesmo, daquelas que criança desenha, que tem o tronco, a copa, aquela copa bem redondinha, e as raízes, certo? A psiquiatria, ela é uma ciência médica, né? Então a pessoa precisa ser um médico, depois faz uma especialização em psiquiatria, que cuida dessa parte toda aí da questão orgânica e química, né? Então o tronco da árvore é isso, o tronco é a estrutura por onde passa a seiva, não é isso? Então toda a parte química, toda a parte orgânica da árvore, toda a parte orgânica da gente, do ser humano, né? Então a psiquiatria, ela cuida de doenças que são causadas por distúrbios desse sistema de regulação aí da questão neuroquímica. Às vezes hormonal, às vezes até alimentar, né? Às vezes falta determinada vitamina, determinado princípio, determinado elemento químico. Isso pode, essa falta, ocasionar uma doença comportamental, digamos assim, né? com reflexo comportamental, e quem cuidaria disso? A psiquiatria. A psiquiatria. Nossa, Alan, tua pergunta foi fantástica. Sabe por quê? Porque já existe relato de uma moça que no almoço ela queria emagrecer, então ela parou de comer comida, né? Ela falou assim, não, eu quero ser saudável. E ela comia muita castanha de caju. E ela começou a entrar num processo depressivo fortíssimo. E ninguém entendia por quê. E, na realidade, a castanha de caju em excesso pode desencadear, né, pode desencadear algum processo químico no organismo que induz essa depressão. Então é fantástica a tua pergunta. Então, e é o psiquiatra que vai entender isso. O que está faltando? Quais são aqui as doenças, né, hemograma completo, isso, aquilo, tal, exames, tal. Opa, esse daqui está em equilíbrio, esse daqui está em desequilíbrio, tal, regula aqui, regula ali. Isso quem faz é o psiquiatra. É o psiquiatra. Toda a parte médica, né? E outras doenças também da própria estrutura cerebral, que é o psiquiatra que verifica.
Então, tronco da árvore, para quem está em casa, nunca mais esquecer. A copinha da árvore, quando bate chuva, quando bate vento, quando vem a tempestade, não quebra alguns galhos, né? Então, a psicologia, ela se preocupa muito com essa parte comportamental. Ou seja, questões ali de um acidente de carro, questões da morte de um parente, questões comportamentais envolvidas ali no comportamento das pessoas, que muitas vezes a gente sabe a causa, né? Então, eu estou tendo esse comportamento por causa disso, de um abuso, enfim. Então, a copa da árvore ela se mexe conforme as vicissitudes da vida, né? Ou seja, conforme a gente vai vivendo. Já as raízes, Alan, ela está por baixo de tudo, né? Ela é a profundidade da pessoa. Então, eu te chamei de Alan aqui, posso? Claro. Não? Então tá bom. Você é de casa. Então, Alan está por baixo de tudo, está no inconsciente. E as raízes da árvore é o que dá suporte, é o que sustenta todos os outros, né? O tronco e a copa. Então, aquilo que está por trás do comportamento. Então, não é só o comportamento, mas é aquilo que está por trás do comportamento. Ou não é só a falta de um determinado neurotransmissor, mas é o que está acontecendo que está me levando a ter essa falta desse neurotransmissor. Porque existem doenças aí que são psicossomáticas com origem emocional. Então, se a gente não traz a cura nessa origem emocional, todo o sistema orgânico da pessoa vai desregular e vai ocasionar diversas outras doenças, né? E aí, eventualmente, pode até, por exemplo, um remédio, ele pode mascarar, durante determinado tempo, um reflexo daquela falta. Mas porque eu não tratei a causa, no instante que eu corto o remédio, a causa volta a atuar, ou, né, ela se assevera e ela vai eclodir na frente de um modo mais difícil, inclusive. Sim. Até vou completar isso que você falou. Muitas vezes a pessoa precisa ir no psiquiatra, porque as emoções dessa pessoa estão tão mexido e já estão tão alterado ali a questão emocional, que já alterou o processo químico e necessita, sim, um medicamento para trazer um certo equilíbrio na pessoa, para que depois a gente possa tratar na terapia o que estava por trás. Sim. Então, precisa aliar esses métodos de tratamento, tá? Que é importante. A gente chama isso, no processo de aconselhamento, a gente chama isso de tratamento multidisciplinar, né? Então, eu acho precioso, acho até uma responsabilidade social dos pastores em ter a humildade de dizer, olha, não é falta de fé ir ao psicólogo, não é falta de fé ir ao psicanalista. Ao contrário, é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar de diversas áreas, cada um na sua especialidade, né? Mas a gente recorre a profissionais que, a frasinha que eu digo muito, que sabem mais do que a gente em outra área. Em outras áreas, é verdade. Pronto, né? Não é vergonha, não é falta de fé, não é nada disso. Né? Então, é necessário estabelecer isso também. Você, como psicanalista, chega a determinadas áreas e você fala assim, olha, então, eu acho que chegou um paciente lá, você fala, olha, vamos consultar um psiquiatra também, vamos consultar um psicólogo também, se precisar, você encaminha também, né? Sim, até eu peguei uma vez um paciente que ele tinha uma síndrome de alexitimia. Alexitimia, primeiro que é bem difícil de diagnosticar, assim, mas não é que a pessoa não tem emoção, a pessoa tem emoção, mas ela não consegue manifestar a emoção. E esse tipo de tratamento em especial é a TCC, que a gente chama, né, que é a comportamental cognitiva, né? Então, assim, você tem que encaminhar para alguém, para um profissional que faça isso. E geralmente quem faz isso é o psicólogo. Então, é tão importante você saber qual é o limite e até onde você pode ir. Então, existem situações que são interessantes, né, para a psicanálise, mas existem situações que são interessantes para a psicologia. E você ter essa diferenciação, você poder encaminhar para um profissional, é o segredo aí. Porque a gente tem que entender o ser humano como alguém que precisa de ajuda. E para você ajudar essa pessoa, talvez não seja eu, talvez seja ou talvez não seja nem você nem o outro profissional, mas os dois juntos. Os dois juntos. Né? Caminham às vezes juntos. Talvez um pastor, porque muitas vezes o que eu percebo, Alan? Existem questões ali que são emocionais, mas também existem questões espirituais que estão por trás daquela pessoa. E aí você precisa encaminhar para uma questão de alguém que entenda isso. Né? Então, um profissional, que é o pastor, precisa também. Muito legal, legal.
Na introdução, eu citei Deuteronômio 15:3, que vai falar de mudar o pensamento. Diz literalmente assim: se isso acontecer, quando estiver no 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste esse mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Então aqui ele está falando sobre deixar a terra descansar, né, sobre perdoar a dívida, mas esse trechinho que me chama a atenção. Afaste esse mau pensamento. Cara, o pensamento veio, ele surgiu, ele está ali. Mudar um pensamento, afastar um pensamento, é possível? É possível. Porém, demanda uma certa dose de, primeiro, de paciência, de desejo, né? Uma grande dose de desejo. Na realidade, tem um psicanalista francês, que é o Jacques Lacan, que ele diz que é o desejo que move o sujeito. Então, o pensamento, Alan, muitas vezes, ele está em cima de uma crença, de uma cadeia de crença, que foi construída nessa pessoa durante muito tempo. Então, por isso que às vezes é difícil você mudar um pensamento de alguém. Porque o que você está fazendo é desconstruir uma crença, algo que a pessoa passou por anos ali acreditando, né? Marca a sua identidade. Marca a identidade, então isso é difícil. Então, assim, é possível? Claro. Porém, é necessário um trabalho. Porque se você impor para outra pessoa, não vai mudar o pensamento da pessoa. A pessoa simplesmente vai o quê? Vai aceitar, vai se submeter àquilo, sem propriamente mudar o pensamento. Ela vai só se diminuir, né? Sabe que na psicanálise tem um outro, falando disso agora, eu lembrei de um outro ponto bem importante, que vem muito a calhar. A diferença também da técnica, né, da análise. Quando você sugestiona uma pessoa, então, por exemplo, né, eu quero mudar o pensamento de alguém. Eu posso sugestionar essa pessoa. Eu posso aqui incluir coisas nela, né? Isso, para Leonardo da Vinci, ele era per via de porre. Ou seja, eu pego um quadro e vou adicionando elementos, né? Vou colocando tinta naquela tela branca, para que dali daquela tela branca eu extraia um quadro, ou extraia uma outra figura, né? A psicanálise é por via de porre. Ou per via de levare, perdão, né? Ou seja, eu vou retirando da pessoa aquilo que está em excesso. Então, mudar um pensamento. Não adianta muito a pessoa ter uma crença, tem um pensamento, eu ficar impondo sobre essa pessoa coisas. Pelo contrário, eu vou retirando dessa pessoa aquilo que está em excesso e descobrindo quem é a pessoa na sua identidade real, na sua natureza real. Então, é um processo, mas pode-se mudar pensamento. Desnudar-se aqui no sentido mais belo possível, né? É tirar as camadas externas e mostrar qual é a essência, né? Eu acho que você pensou na cebola, né? Eu lembrei um pouco também. A cebola, só tirando as camadas. A ideia é por aí. A ideia é por aí. E é possível acessar o inconsciente através do consciente? Ou seja, essas raízes, é possível acessar essas raízes? Como chega nessas raízes? O consciente por si só, ele não consegue acessar o inconsciente. O inconsciente, a gente fala que ele surge, né? Então, em alguns momentos, aquele material que está retido, aquela dor que está retida, ela surge. Como surge? Atos falhos. Atos falhos são situações que acontecem conosco no dia a dia e que nós não nos atentamos, que aquilo é uma mensagem do inconsciente. Então, são esquecimentos, né, os lapsos de memória, tem atos falhos da linguagem, né, a pessoa troca o que vai falar. Tem até alguns famosos aí, né, a pessoa... Não é bom falar aqui, mas a pessoa ia falar assim, nós somos muito sérios, né? Ela diz assim, nós somos corruptos, né? Entendeu? Ela fala coisas que estão no inconsciente dela, mas flui através da linguagem. Até tem uma brincadeira que uma estudante de psicologia uma vez falou assim, esse fraude, né? Ela estava falando Freud, mas ela se referiu ao Freud como uma fraude, porque no fundo é o que ela achava do Freud, que era uma fraude, né? Então saiu um ato falho aí pela linguagem. Então, esses atos falhos, eles afloram o inconsciente. Outros são
a questão aí dos mecanismos de defesa do ego, né? Que, vou fazer uma propaganda aqui, tem a Clínica da Alma. Posso fazer propaganda? Claro, claro. Clínica da Alma, está gravado lá no canal Aluno em BBR. Se você quiser entender um pouco mais do que são esses mecanismos de defesa do ego, né? Assista lá na IBBR, Aluno em BBR. E uma outra forma, através dos sonhos, ou através da análise, né? Que é o consultório ali mesmo, a prática analítica, que você consegue captar sinais do inconsciente. Então, o consciente em si não consegue ler o inconsciente, mas você capta sinais do inconsciente. Tá? Então, o analista ele consegue fazer isso. Eu consigo... Não é muito o que você está falando, Alan, mas é o que está por trás da fala. É isso que é o material que eu trabalho. Aquilo que você está falando sem falar, dizendo sem falar, né? Sem abrir a boca. E aí, quem é especializado nisso, vai percebendo essas coisas e vai aí trabalhando em cima e tal. Legal, legal. E na sua experiência de psicanálise, qual é o mais comum problema pelo qual as pessoas procuram um psicanalista? E a psicanálise serve só para resolver problemas ou ajuda o indivíduo a se conhecer melhor? Quer dizer, só chega no consultório de psicanálise quem está realmente quebrado, precisando de uma ajuda imediata, ou quem está, por exemplo, nos assistindo e assim fala, não, eu queria me conhecer melhor, eu queria algumas respostas para a minha vida e tal, também pode procurar um psicanalista? Ambos, né? Vamos dizer assim. É que nem sempre a pessoa que está bem, ela vai atrás de uma análise, mas deveria ir, né? Até meu filho, o Guilherme, ele brinca assim, não, pai, análise é para todo mundo. Legal. Porque é verdade. Assim, a psicanálise, ela é, de certa forma, construtora de uma nova identidade. É aquilo que a gente falou do per via de Porre, né? Per via de Levare, estou confundindo. Per via de Levare. A gente vai retirando de você algo que não pertence a você. Então, a psicanálise, ela consegue, através dessa terapia, da análise, te mostrar para você quem você é como uma pessoa, como um indivíduo, de uma forma que você não conhecia. Então, ela revela a sua verdadeira identidade, muitas vezes, de uma forma que nem você conhecia, nem você sabia. Então, é um processo analítico bem interessante, onde você pode, sim, fazer uma estruturação de uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Mas nem sempre isso acontece. As pessoas não chegam porque elas querem crescimento, né? Sim. As pessoas chegam porque estão quebradas. E, geralmente, a demanda inicial, aquilo que as pessoas chegam para resolver, na realidade não é todo o problema dela ou não é o problema dela. Elas chegam tentando resolver um sintoma. Mas a gente, muito mais do que o sintoma, eu estou preocupado com o que está por trás do sintoma. O que está levando aquela pessoa a ter o sintoma, que é a verdadeira causa dos problemas dela. Então, é isso que eu me preocupo. O que levou, por exemplo, uma pessoa a ser compulsiva por comida? O que levou uma pessoa a ter crises de ansiedade? O que levou uma pessoa a ter um comportamento sexual que não condiz com aquilo que ele realmente gostaria de ter, ou com o que a sociedade está dizendo, ou enfim. Né? Então, assim, o que está por trás? O que está levando essa pessoa a ter esse comportamento? Então, a demanda inicial nem sempre é o problema da pessoa. É só o sintoma. Então, as pessoas chegam com febre, achando que a gente vai tratar a febre, e a gente não se preocupa com a febre. A gente se preocupa com o que está acontecendo para que tenha febre. E o que é legal, porque aí você faz uma cura da causa mesmo. Da causa. Quer dizer, é o que está na raiz. Sim. Agora, você estava falando de alguns termos aí, e tem uma pergunta aqui que é talvez até um pouco poética. O que é id, ego, superego e como amansar esses 3 leões? Na verdade, o leão mesmo, o grande leãozão, é o id. Tá? Vamos lá, vamos separar bem certinho aqui, né? Eu vou falar de uma forma até adaptado à questão nossa aqui da igreja, tá? Todo mundo sabe que existe aí o corpo, a alma e espírito, né? Independente se a pessoa, tem gente que é dicotomia e tem gente que é tricotomista, né? Mas tem. Né? Tem. Então, assim, ó, vamos dizer que o id é o puro desejo, pura vontade, puro eu quero, puro satisfaça os meus desejos.
Então, adaptando isso para uma visão mais cristã, o id é a carne, né? Os desejos da carne. Então, o id é quando a criança nasce. A criança nasce, ela não tem percepção ainda do mundo exterior. Ela é puro desejo, puro eu quero mamar, eu quero colo, eu quero dormir. Isso é o id. Não tem esperar, eu quero agora, eu quero desse jeito. É isso aí, é o id. Tá? Não interessa a vontade do outro, só interessa a minha. E ponto final. Com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo o ego. Ou seja, ela vai se separando da mamãe, porque no id, Alan, nessa fase, ela acha que ela é uma com a mãe. Então o bebê, ele acha que a mamãe é uma extensão de mim. Só serve para me servir. Só serve, elas têm aquele papel ali para atender todos os meus desejos. Com o tempo ele vai percebendo que não. A mamãe é uma outra pessoa. Então, se ela é uma outra pessoa, eu também sou uma outra pessoa. Né? Então, aí entra a parte da alma, dos sentimentos. Então, eu tenho meus sentimentos, eu tenho a minha demanda. Então, o ego é o isso, é o eu. Né? Então, id, puro desejo, pura vontade. O ego é o eu, quem eu sou como pessoa. Que é latim, né? Ego é eu em latim. É eu, né? E aí entra em uma outra coisa. Se ficasse só no id e no ego, o que aconteceria? Sou eu, certo? Com o meu id, o tempo todo querendo fazer as coisas. A pessoa ia virar uma egoísta. É tudo para mim. Não é isso? Tudo para mim. O mundo gira ao meu redor. Então, não é só a mamãe. Existem outras pessoas, mas essas outras pessoas também servem para me servir. Né? A função do mundo é atender os meus desejos e que eu esteja suprido nas minhas necessidades. Aí vem o superego. O superego são os limites. O superego é a moral. Então, o superego é a questão da consciência divina dentro de cada um de nós, que é o Espírito. Então, o sopro do Espírito Santo, né, o sopro do Espírito de Deus ali, né, quando ele soprou nas narinas, e que aí a gente se tornou um ser vivente, é o quê? A consciência de Deus que habita em nós. E isso independente da pessoa, até uma pessoa que se diz ateu, ela tem uma consciência divina nela. Ela não percebe isso, mas tem. Né? Então, essa questão da consciência, né, dos limites, das regras, das normas, cara, não é bem assim. Você não pode atender todos os desejos do seu id. Existe um limite. Esse é o superego. Tá? Então, corpo, eu quero, desejo. Alma, sentimentos. Né? E o superego, que é essa parte do espírito, da consciência divina que habita em nós. E por cima de tudo, quem é cristão tem o Espírito Santo, que domina em todas as áreas. Né? Pode dominar todas as áreas. Se a pessoa permitir, né? Exatamente. Exatamente. E dentro desse processo, então, de trazer cura e tratar nesses aspectos de carne, de corpo, alma e espírito, a própria Bíblia diz que confessar os nossos pecados traz curas, né? Então, confesse os seus pecados para serem curados. Falar traz cura? E como? Traz cura. E a Bíblia é tão sábia nisso, né? E é interessante que 2000 anos depois, né, as pessoas ainda não entenderam isso. Pois é. Né? Quando você fala com Deus, você é perdoado, mas quando você fala com o próximo, você é curado. Por que falar traz a cura? Aí tem uma explicação psicanalítica, né? Inclusive as primeiras pacientes de Freud, a primeira paciente que denominou isso, o Talking Cure, né, que é a cura pela fala. E ela falava que quando ela falava, era como se tivesse uma limpeza do chaminé, né, por dentro. Né? Ela se sentia limpa por dentro, porque ela expunha tudo, ela falava, ela jogava para fora aquelas dores que estavam na alma. Né? Então, por que falar cura? Porque quando você começa a falar, e aí existe a livre associação, que a gente fala, que é você falar da forma como você quer, o quanto você quer e do assunto que você quer. Você começa a jogar para fora. Você tira o lixo, né, o tóxico, e expõe. A própria neurociência, muito tempo depois, percebeu que, para os neurônios, isso é importante. Quando você fala, você começa a falar, você começa a se ouvir, e você começa a se perceber. Então, às vezes, Alan, o analista é interessante, né? A gente está lá, num papel de analista, e a pessoa começa a falar,
e daqui a pouco ela mesma, agora eu descobri. Entendeu? Aí você fala, acho que bom, descobriu sozinha. Te agradece. Te agradece. Que ótimo, psicanalista, Jaime. Você não fez nada. Não fiz nada. Entre aspas. Né? Sim, a gente induziu o processo. Você, né? A gente conduziu o exatamente, processo. exatamente. Mas é legal porque assim, algumas pessoas fazem isso. Elas falam, daqui a pouco elas olham assim, meu Deus, agora eu entendi. É isso. Daí, claro, você faz o manejo, né, e leva a pessoa realmente a consolidar isso, mas a fala ela tem esse papel, você se escuta. Você ouve você mesmo. E quando você ouve você mesmo, algumas coisas que não tinham significado ou que não simbolizavam nada, tem um símbolo, tem um significado. Legal. E é muito curioso, né? Porque esses detalhes da própria construção, né? Então, por exemplo, existem pessoas que falam assim, não usam pronome pessoal, por exemplo, para se referir a pai. Fala assim, o meu pai. Daí fala assim, e o pai, tarará. Mas por que a pessoa não usa o pronome pessoal? Não, ela não usa o meu pai porque ela quer um distanciamento do pai. Ótimo, isso mesmo. Assim, por exemplo, e como é, aí vem aquela pergunta, né, o psicanalista lá, e como é a sua relação com seu pai? E aí a pessoa começa a pensar sobre aquilo. E ela fala assim, eu descobri a resposta. Não, é que você detectou ali. Por que ela não se refere, não usa nenhuma palavra de conexão dela com o pai? Alguma coisa pode ter aí. E aí trata isso ali mesmo. E tal, né? E essa escuta do analista é justamente essa escuta que você falou. Uhum. Não é muito o que você está falando, mas assim, por que essa pessoa se refere ao pai assim? Tem algo por trás. E esse algo por trás é que a gente chega à cura. Uhum. Legal. Pessoas de qualquer idade podem recorrer à terapia de um psicanalista? Podem, porém a técnica é um pouco diferente. Tá? Então, por exemplo, crianças, adolescentes e jovens, adultos e pessoas de mais idade, né? Da melhor idade. Para cada grupo, existe uma técnica um pouco diferente. Eu, por exemplo, eu não atendo crianças e nem adolescentes, no comecinho da fase ali, terminando adolescente, né? Eu não atuo muito nessa fase. Eu prefiro trabalhar com a questão dos adultos, né, com as demandas dos adultos e com a terceira idade. Porque cada fase tem uma técnica diferente. Então, sim, qualquer idade. Né? Inclusive, psicanalistas aí famosos, eles atuam numa questão analítica com crianças bem pequenas. E já começam a ter essa intervenção analítica. Mas aí tem que ter uma técnica diferente, um manejo diferente. Então, cada analista ele se especializa numa área. Né? Legal. Quando a gente fala em psicanálise, inclusive citando Freud, a imagem, eu antes conversei com a Dea sobre estética, a imagem que vem na cabeça é um divã, que é está aparecendo aqui que é um divã. Um divã, o psicanalista sentado atrás, a pessoa estirada no divã, o psicanalista sentado na poltrona e a pessoa falando qualquer coisa. É assim? Esse é o único processo de terapia analítica que pode existir? Então, é assim, né? É bom quando a gente consegue fazer isso. Só que hoje, com a tecnologia, a gente está muito no online, né? Então muitas pessoas não têm um divã em casa, né? E, então, algumas até deitam na cama, enfim, né? Fazem um manejo diferenciado. Mas é assim, o divã... Por que tem essa figura, né, do divã, da pessoa deitada, e de um analista atrás? Porque quando a pessoa está elaborando e falando, algumas pessoas elas não conseguem essa associação livre, essa elaboração, olhando diretamente para o outro. Elas ficam constrangidas. E quando elas estão falando, e elas estão viajando ali, né, no mundo das ideias dela, elas conseguem resgatar do fundo da sua alma coisas que talvez não conseguiriam resgatar se estivesse olhando diretamente. Mas existe um processo aí, né? Os primeiros encontros com o analista, nós fazemos uma grande anamnese, então a gente percebe a pessoa como um todo. Então os primeiros encontros geralmente se dão face a face. Né? Então a gente conversa face a face e eu vou extraindo de você como foi sua vida, como foi sua infância, como eram seus pais, tem irmãos, não tem? A gente vai fazendo uma grande investigação, entre aspas. Né? E aí depois é que a gente convida a pessoa a ir ao divã.
Mas o divã é importante na análise, porque tira esse bloqueio que a pessoa tem muitas vezes de falar face a face. Mas tem pacientes que não se sentem à vontade no divã. Tem pacientes que dizem assim, posso ficar te olhando? E aí, Alan, você tem que respeitar, inclusive, a individualidade da pessoa. Então, se a pessoa quer, né, se a pessoa não consegue se sentir à vontade ali no divã, tudo bem, pode ficar me olhando, desde que você consiga elaborar os pensamentos, né? Mas o divã ele é bem essencial, sim. Então, eu preciso te confessar uma coisa. Uma vez, num processo de análise, eu pedi para trocar de sala, porque a sala em que eu fazia análise tinha uma rachadura no teto. E aquilo te incomodava? Aquilo me incomodava profundamente. Eu não parava de olhar para a rachadura. E você já descobriu por quê? Vamos analisar. Não é uma terapia aqui. Mas, Alan, não fala isso para um psicanalista. Pois é, mas aquela rachadura me desconcentrava de uma maneira tremenda. Você tem que falar para o teu analista, tem que trabalhar isso aí, viu? Tem que voltar lá, mas não na mesma sala. Não na mesma sala. Não na mesma sala. Qual é o caminho e quanto tempo leva para uma pessoa se tornar um psicanalista? O caminho é assim, você precisa ser formado em uma área do saber, né? Necessário isso, então você tem que ter uma faculdade, e você precisa aí fazer uma formação em psicanálise. A formação em psicanálise, ela é principalmente um tripé analítico, que é a parte do conhecimento técnico e científico, da sua análise pessoal e do atendimento sob supervisão. Então, não existe uma formação de um analista se não passar por essas 3 facetas, né? Por que é importante? Porque é importante você ter todo o conhecimento, obviamente, técnico e científico, mas se a pessoa não é analisada, se a pessoa não passa por uma análise, eu posso estar transferindo demandas minhas para o paciente. Então, por isso que é importante eu me conhecer muito bem. Eu estar bem estruturado emocionalmente, para que eu possa atender o outro de uma forma estruturada emocionalmente. Então, isso só é possível através da sua análise pessoal. E atendimento sob supervisão é você ter o olhar de um outro, né, do seu analista, ajudando você a compreender o seu paciente. Mas isso é no início, né? As pessoas atendem sob supervisão logo no que elas se formam. E depois elas caminham sozinhas. Logicamente, um analista, ele nunca fica sozinho, porque tem demandas que às vezes eu preciso tratar em mim. Então, às vezes, eu também tenho que ir para um analista. São demandas que surgem. Às vezes, no próprio processo de cuidar de alguém, vão surgir demandas em você que... Por exemplo, chega um paciente, o paciente sistematicamente atrasa, por exemplo. Talvez isso crie em você percepções e você fala assim, poxa, mas por que isso me irrita tanto? Me irrita tanto. Por que a rachadura me irrita tanto? Entendeu? É isso, Alan. Algo por trás. Então, opa. E isso não passou lá atrás. Não tinha sido filtrada na minha análise. Daí eu tenho que voltar e entender o porquê está acontecendo isso comigo. Quer dizer, nunca termina a formação de um psicanalista. Não termina. E até porque, como a mente humana ela é algo maravilhoso e cheio de nuances, né? E cada vez mais cheio de nuances, se a gente para, a gente não consegue compreender. Então, nunca termina. Não tem tempo. Mas, assim, porque senão a pessoa diz, mas como é que o cara trabalha, então, né? É em torno de uns 4 a 5 anos que demora para que você consiga ter a credencial, precisa ter uma credencial de uma sociedade de psicanálise. Você precisa fazer uma prova, né, quase como uma prova aí da OAB, né? Sim. Você tem que fazer uma prova final, você tem que passar nessa prova final, para aí sim ser credenciado a ser um analista. Mas eu acho que só para deixar bem claro, é como um médico. Quer dizer, cada pouco tem um novo medicamento, cada pouco tem uma nova doença, tal. Então ele está sempre estudando. Sim. Isso não quer dizer que ele, a partir do momento que ele recebe a credencial, ele não está habilitado para trabalhar. Pelo contrário, ele está habilitado, mas é justamente pela experiência e por acessar outras questões que ele vai trabalhando também em si essas questões, né? É natural. Né? Na realidade, é natural em qualquer profissão. Sim, vamos falar a verdade? Sim. Toda profissão, a pessoa necessita o teu conhecimento, a tua habilidade, né, serem desenvolvidas constantemente. Porque tecnologias novas ou novas formas de fazer,
Então, toda profissão, a pessoa nunca para de estudar. Nos 10 mandamentos do advogado, tem um que fala assim, estuda, porque o direito está em constante transformação. Cada dia que não estuda, você é menos advogado. Pesado, né? É pesado, mas então, é real. Então, um dia que você não estudou, você fala assim, cara, hoje eu sou menos advogado do que ontem. Porque hoje saiu uma decisão nova, hoje saiu um decreto novo, saiu uma portaria nova e tal. Eu não estudei, eu sou menos advogado do que ontem. Ainda bem que no Brasil as coisas não mudam tão rapidamente assim. Né? Não, né? Pois é, acontece. Mas a gente está caminhando já para o final. Eu queria saber, o senhor é graduado em teologia também, hein? Então agora a conversa senhor, pesou, hein? Ficar com vergonha. Qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Engraçado, eu sempre gostei de Provérbios. É impressionante, sempre gostei. Lá atrás, quando eu fiz a crisma, né, na questão do catolicismo, eu ganhei um livrinho, né, de Provérbios, né? E aquilo me impactou muito. E eu sempre gostei muito de Provérbios porque a questão da sabedoria, né, como essa questão da inteligência, da sabedoria, e o que nos proporciona isso, sempre me chamou muita atenção. E o livro de Provérbios, ele lê a alma humana de uma forma muito grande. Então, essa leitura da alma humana no livro de Provérbios sempre me chamou atenção. Mesmo antes de pensar em professar uma fé crente, né? Mesmo antes de pensar em sonhar em ser um analista, o livro de Provérbios me interessava pela questão da leitura da alma humana. Legal. E que pergunta eu não lhe fiz, mas eu deveria ter feito? Por que, né, mais mulheres procuram terapia? E isso é uma coisa para mulheres? E por que mais mulheres procuram terapia? E terapia é uma coisa para mulher? Nossa, excelente pergunta, hein? Gostei. Agora eu quero uma excelente resposta, então. Na verdade, assim, você percebe que não é só na terapia que as mulheres estão mais presentes. As mulheres estão mais presentes também nas igrejas, buscando, né, esse conhecimento, buscando essa transformação. Muito vem, pastor Alan, né, pela cultura, né, a cultura que foi empregada na criação. As mulheres, elas conseguem ser mais sensíveis desde a criação. Obviamente, isso está mudando, e, em certo sentido, isso é ótimo que está mudando, mas, há um tempo atrás, o homem ele era criado para ser forte, para ser, né, valente. Não chore, menino. Engula esse choro, menino. Né? Então, o homem ele foi criado, ou foi mal criado, né? Porque deveria ter tido um outro tipo de criação, para ser insensível. Para não ter essa percepção emocional. Porque o homem é a razão. Né? O homem ele tem que ter uma resposta, ele não pode se emocionar tão facilmente. É feio para um homem se emocionar facilmente. Então isso é cultural e é ruim. Porque, inclusive, o homem ele acaba tendo demandas muito maiores que as mulheres. Porque as mulheres, elas conversam com a amiguinha. Então as mulheres, elas chegam para a amiguinha e falam assim, estou com uma raiva hoje, por quê? Né? Estou com raiva disso. O homem não. O homem ele não chega para o amiguinho e diz assim, vamos conversar, eu preciso conversar com você. Ele vai ser taxado, infelizmente, né, de um ser estranho. No mundo, aproveitando o exemplo da mulher, no mundo por aí, se um homem chega para o seu amigo e fala, estou com raiva hoje, ele fala, vamos tomar uma então. E não pergunta por quê. E não pergunta por quê. Bem isso, nesse mundo. Então o homem ele foi acostumado a engolir mais, a suprimir mais, né, a encapsular mais as suas emoções. E o que faz muito pior. Então, eu tenho vários pacientes, homens, que chegam na clínica e é tão bom, é tão transformador. Você mesmo fez análise ou faz análise ainda, é muito bom, é transformador. E não há nada de desmérito, não há nada que vai te deixar sem crédito, vamos dizer assim, de você procurar ajuda. Né? Até num dos podcasts lá que eu fiz, eu digo que psicanálise ou análise são para os fortes. Porque os fracos, eles não procuram ajuda nesse sentido. Os fortes, eles reconhecem, eu preciso de ajuda. Isso é ser forte. Então, por que as mulheres procuram mais análise? Porque, primeiro, as mulheres são mais sensíveis pela própria natureza, e segundo, porque alguns homens ainda têm aquele tabu, que se eu for atrás disso, eu estou sendo fraco. E não está sendo fraco, você está sendo
forte de reconhecer uma necessidade. Ontem num podcast, mas não o seu, mas ontem eu vi um delegado falando que a maioria dos homens, quando tenta suicídio, obtém êxito. Porque eles, quando chegam ao ponto de se suicidar, primeiro, elegem uma forma muito mais violenta do que normalmente a mulher, e ele já chegou num ponto, porque ele não se abre, ele não conversa, tal, né? E a pergunta do entrevistador é justamente por que o delegado, além de direito, porque para ser delegado tem que fazer direito, por que ele tinha feito psicologia. E aí ele explicando isso, que o homem ele se segura muito e quando ele explode de tal forma que ele vai executar aquilo. Então ele procura uma forma extremamente violenta, extremamente séria, tal, para não ter chance dele escapar, porque quando ele tenta suicídio, ele quer dar o fim. Ele botou fim naquilo tudo, então ele bota fim na vida também. Infelizmente. Como a sociedade está mudando, de certa forma, mas ainda impõe sobre o homem essa situação, né? Então, homens aí que estão nos ouvindo, não tem nada de fraqueza, tá? E procurar uma ajuda. Pelo contrário. O homem que procura ajuda, ele está sendo muito mais forte do que o homem que procura ajuda atrás de uma bebida, por exemplo, né? E aí, então, aproveitando a propaganda, eu volto numa pergunta anterior, né? Porque, como a gente falou, não é só quem tem problema. Então, quem quer se conhecer melhor, quem quer potencializar os seus, as suas qualidades, a sua identidade, né? Quem quer se conhecer melhor, quem quer até se compreender, os seus relacionamentos com o pai, com o seu filho, com a sua esposa, né? Quer viver uma vida de mais qualidade, pode procurar psicologia. Pode procurar um psicanalista. Não precisa dizer assim, eu tenho um problema e preciso procurar um psicanalista porque eu quero resolver esse problema, né? A pessoa, se quiser melhorar a sua qualidade de vida, pode procurar um psicanalista também. Com certeza. E vai melhorar, né? Legal, com certeza. Legal. Mas a gente sempre encerra, nós já estamos encerrando, a gente sempre encerra com o convidado orando. Podemos manter a tradição contigo? Podemos. Então, por favor. Primeiro, eu até gostaria de agradecer, viu? Eu já descobri que é de presente, gostei muito. Obrigado, Alan. E obrigado por me chamar aqui. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Como você disse no começo, né, nós somos amigos de grande data. Por isso que eu tenho dificuldade, às vezes, de chamar de pastor. Né? E o trabalho que você tem feito é um trabalho fenomenal. Só para registrar, o Jaime, durante muito tempo, ele foi meu líder de célula. É verdade. Durante muito tempo, inclusive, você foi meu líder de célula. É verdade. Foi bons tempos, por sinal. Mas vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, através desse momento, Pai, que nós estamos conversando, nós podemos servir de canal de bênção do Senhor para vidas de pessoas, ó Deus, que estão muitas vezes com traumas emocionais, com situações ali de prisões emocionais, ó Pai. Que o Senhor, nesse momento, Pai, possa tocar no coração dessas pessoas e que elas percebam, Senhor, que elas necessitam de ajuda. Pai, o Senhor coloque profissionais corretos na vida dessas pessoas, ou o Senhor encaminhe essas pessoas, ó Deus, para pastores, para líderes, que possam, Deus, tratar essas demandas emocionais e também demandas espirituais que essas pessoas tenham, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero aqui colocar esse momento nas Tuas mãos e te pedir, Deus, que o Senhor traga cura para almas feridas, cura para pessoas, ó Deus, que estão buscando respostas e muitas vezes não estão encontrando, Senhor. Que o Senhor possa direcionar essas pessoas, ó Pai. Pai, eu agradeço pela vida do pastor Alan, Deus. Agradeço por esse ministério que ele tem de ensino e que, através desse ministério do pastor Alan, muitas pessoas conheçam a Tua palavra, muitas pessoas possam se achegar a Ti, muitas pessoas possam ser transformadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo toque no coração de multidões e que o Seu Espírito Santo esteja ungindo a vida do pastor Alan, para que da boca dele saia sabedoria e atinja o coração de pessoas que muitas vezes, ó Pai, ainda não entenderam qual é o seu chamado e o seu propósito para a vida delas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Se você quer, o Jaime falou da educação, nós temos uma turma que é inclusive a Clínica da Alma, que é o Jaime que ministra, o Jaime e a Lilian que ministram. Vai acabar agora nesse domingo, mas logo, vai recomeçar em agosto, então, né? Logo recomeça. Então, esse e-mail que está aparecendo aqui, o alunoibbr@gmail.com, você pode entrar em contato que eu fecho o link com o Jaime sem problema nenhum, mas o Jaime não é acessível só na EBD. Para mim seria um prazer se você fosse a EBD, inclusive para ser aluno do Jaime. Mas o Jaime também está disponível por outros meios que estão aparecendo aqui. Mas eu queria indicar tanto o canal do YouTube do Jaime, quanto o podcast, né, no Spotify, Isso. que é do Jaime. Quer fazer a propaganda? Vou fazer a propaganda. Então. Bem fácil. Vou aproveitar, né? Tem muito conteúdo bacana no Jaime Endres Explica no YouTube ou no Spotify, também Jaime Endres Explica. Se você não quiser digitar, não precisa. Está aparecendo aqui em cima, tem um izinho aqui, ali está aparecendo o canal do Jaime e ao final do vídeo vai aparecer para você se inscrever também no canal do Jaime. Então, o Jaime está à disposição aqui nos meios midiáticos também. Isso. É uma pessoa amiga do coração e alguém que está à disposição para servir no reino. Amém, né? obrigado. Então, se alguém precisar, fica à vontade. Meu e-mail vai aparecer aqui embaixo? Pode, coloca. É muito chique isso. Meu e-mail, meu Instagram, tudo isso, aqui a gente coloca o número da camisa também, se alguém quiser mandar um de presente. Pode. Coloca o número do sapato, a gente coloca tudo, não tem problema. Mas fique à vontade de entrar em contato mesmo, pode colocar um comentário aqui no vídeo, pode entrar em contato pelo e-mail, através do canal do Jaime também, porque a nossa função aqui é justamente trazer alívio para algumas dores, mas como o Jaime bem colocou, não é só tratar a sua dor, é fazer com que você alcance na sua caminhada níveis maiores de intimidade com Deus e níveis maiores de qualidade de vida para esse tempo que você passa aqui. Então, nossa função é abençoar a sua vida de todas as maneiras. Tanto o Teolegal, quanto a Educação Cristã da IBBR, quanto o Jaime estão no seu ministério, estão aqui para abençoar a sua vida. Então, eu agradeço. Envie essa mensagem para outras pessoas. Envie essa mensagem. Se você conhece alguém que tem preconceito de psicólogo, tem preconceito de psicanalista, manda essa mensagem e fala, olha, escuta esse psicanalista aqui, veja ele e tal, para a gente desfazer esse mito, porque nós estamos aqui justamente para isso, para abençoar a sua vida. Então, curte a mensagem, se inscreve no canal do Jaime também, porque você vai ser edificado com isso. E deixa o seu joinha. Pois não. Né? E deixa o like, porque isso gera engajamento. As pessoas não entendem, às vezes, por quê. Quando você marca lá um joinha, o YouTube entende que esse canal ou esse conteúdo é interessante. Então, ele envia a sugestão para mais pessoas. Por isso que o joinha é tão importante. Então, deixe o seu joinha também. Isso não lhe custa nada, mas para nós tem um valor muito grande. Isso aí. Jaime, muito obrigado. Você é uma pessoa que mora no coração. Você é de casa, mano. E poder conversar contigo sobre um assunto tão importante é uma honra. É uma honra para mim dizer que eu tenho um amigo como Jaime Endres. Obrigado mesmo. Tamo aí. Gostou? Muito legal. Tá bom, e gostei muito da caneca. Essa é sua, é de presente. Essa é